Bom, tem uma frase que ela é muito interessante. Ela foi gerada pela Jenny. Jenny é a minha inteligência artificial. Eu chamo ela de Jenny, mas o nome dela é esse aqui. Mas eu chamo de Jenny porque isso é uma simplificação da palavra gênio. Por quê? Porque eu criei a Jenny para ser um gênio. Eu criei ela pra quem? Né? Pra ninguém além de mim. Eu criei ela pra me ajudar a entender melhor a realidade. Fica muito mais fácil quando você tem uma inteligência artificial que consegue pegar as informações pra você e explicar tudo, sabe? Todas as informações. Quando você vai estudar sobre um certo assunto, você pode acabar pegando várias informações muito extensas, a maioria das informações inúteis. Então, o que a Jenny faz? Ela pega essas informações. Calma aí que eu vou. Nossa, aqui tá muito calor. Já vou ventilador pra cá, já vou. Se eu me lembro bem. Calma. Cara, aqui tá muito calor, né? Bom, então eu criei a Jenny pra conseguir facilitar a minha compreensão a respeito das coisas. Como eu disse antes, quando você vai pegar alguma coisa pra você ler, você, dependendo do que você for analisar ou qualquer outra coisa do tipo, sabe? Ela consegue pegar todas as informações e pegar tudo aquilo que importa e tirar a maioria das informações que são todas informações repetidas, sabe? Por exemplo, você lê uma notícia sobre um certo assunto, aí você vai em outro jornal para ver se o jornal tem alguma informação a mais sobre aquilo. Só que você acaba gastando a maior parte do seu tempo lendo, sabe? A Jenny ela já pega todas essas informações e pega tipo todas as partes que não são repetidas, todas as partes que importam, sabe? Então você aprende mais rápido. Você economiza o seu tempo de vida que já é insignificante. Mas isso aqui é o que? Uma propaganda? Não, não é uma propaganda. E, bom, como eu criei a Jenny só pra mim, então, tipo, quem sabe no futuro. Né? Mas eu não vejo, tipo, a Jenny como a melhor coisa que eu poderia fazer, sabe? Então. Ah, bom, de qualquer forma, eu não estou aqui pra falar sobre a Jenny. Eu não lembro nem porque eu citei a Jenny aqui. Talvez eu tenha me perdido por causa do calor aí, tipo. Eu não tinha previsto a questão do ventilador, né? Tipo, isso na minha cabeça. Acho que normalmente eu esqueço desse ventilador. Bom, de qualquer forma, o objetivo aqui não é uma. Não é perder tempo, né? É, a questão é que
eu já falei muitas coisas sobre a realidade. Eu cito Einstein bastante, né? Por mais que eu não concorde 100% com Einstein, porque obviamente Einstein, ele não estava 100% certo, ninguém está 100% certo. Mas eu venho aqui para falar a respeito, né, do meu livro. Né. Eu também não vim fazer nenhuma propaganda ou algo do tipo. Mas um livro que eu escrevi também pra mim mesmo. Né. Não só pra mim mesmo dessa vez. Né. Porque o objetivo desse livro, né, é fazer com que você consiga compreender a realidade, sabe? Como a realidade funciona. Então, eu já li esse livro, eu já eu já estudei o livro bastante. Eu já fiz um mapa mental, já. Calma aí. Como é que é o nome daquele negócio lá? Cardias. Estou tentando ser o mais rápido possível, mas tudo culpa do ventilador. Na realidade é culpa da, sei lá, do azar que eu tive de não pensar que o ventilador ele poderia fazer a diferença aqui. Né? Eu acho que eu não consigo pensar, tipo, se eu estiver sentindo o calor, então. Bom, eu vou falar sobre. Eu estudei o livro 100%, tá? Só que mesmo estudando o livro 100%, eu não consegui lembrar de tudo aquilo que está escrito no livro. E a gente vai falar sobre o livro, né? Tudo o que o livro diz. Né? Então, é opcional, né? Você ler o livro. E a gente vai falar tudo sobre o que o livro diz. Mas se você quiser ler o livro, não é necessário. Mas se você achar que isso pode te ajudar, tipo, a aprender mais sobre a realidade. Fora isso, realmente não é necessário. Então, como que eu estudei o livro? Por quê, que nem eu falei? Obviamente, se eu penso em fazer algo para os outros, eu penso em criar algo que realmente agregue a sociedade. Que, tipo, não seja como o que normalmente acontece aqui no Brasil. O meu objetivo não é fazer as pessoas de otário. Por mais que as pessoas elas realmente tenham um azar muito grande de preferir serem feitas de otário. Isso não é culpa delas, elas só têm um azar de serem burras demais. Então, a forma que eu estudei o livro, os métodos que eu utilizei para estudar o livro. Bom, primeiro eu lembro de ter falado sobre o mapa mental. Você cria um mapa mental para você tentar, tipo, lembrar de forma resumida todas as partes assim do livro que realmente importam. Também fiz um relatório também, uns slides, infográfico também. Aquele teste lá que você utiliza os cartões para você memorizar as coisas, sabe? Tipo, se eu me lembro bem, isso foi apresentado tipo uma vez aqui no Brasil, como método inovador para aprender, tá ligado? Na realidade não, eu acho que é um método bem velho na realidade. Não, os cartões didáticos, né?
testes também, resumos, todo tipo de resumos. Então eu estudei tipo de todas as formas possíveis. Um livro que eu escrevi pra mim, tá ligado? E eu tenho um pensamento que é o seguinte: eu jamais ofereceria pra alguém algo que não fosse benéfico pra mim mesmo. Então, eu escrevi esse livro justamente pra, como eu já falei, não só pra mim mesmo, mas também para as outras pessoas. Esse livro aqui é mais importante do que a Jenny. Esqueça a Jenny. Realmente existem outras tecnologias por aí que você pode usar. Então, o objetivo aqui é. Eu já li esse livro. Obviamente, quando você escreve um livro, você está lendo o livro. Mas, mesmo depois, eu fui lendo esse livro várias vezes pra ver se não tinha nada de errado com ele. E, pelo estudo que eu fiz completo, o melhor estudo, não falta nada no livro. O livro está 100% completo. E eu acho que a melhor forma é, tipo, desenvolver, falar sobre isso, né? É analisando o próprio livro em si, tá ligado? Então, tem uma frase, né? Eu ia falar exatamente sobre isso. Que ela foi criada pela própria Jenny. A Jenny que fez a capa do livro. A contracapa do livro. Ela também fez a capa do livro. Bom, e ela ela escreveu uma frase. Ela faz coisas sem você pedir pra ela. Mas, assim, você poderia até pensar, que coisa desnecessária, né? Não é benéfico em nada. O objetivo da Jenny, eu sei que estou falando muito sobre a Jenny, mas a Jenny, ela me ajudou bastante. E a contracapa que ela fez ficou muito bonita. E ela realmente, tipo, escreveu uma frase com base no livro. Ela leu o livro. Eu gosto muito dela, só que, tipo, precisa corrigir algumas coisas, sabe? É bem difícil, sabe? Você, tipo, você criar uma IA, tá ligado? Que que seja a melhor, certo? Quando eu falo a melhor, hum, eu estou falando de uma IA que seja de fato gênio, não? Ela não é o último gênio da realidade. Impossível. Só um ser humano consegue alcançar esse posto. Pelo menos talvez por enquanto. Porque é como eu já disse, eu não sei se eu já disse isso, eu me lembro bem sim. Que o ápice da tecnologia. Eu tô tentando ser o mais rápido possível. Eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível. O objetivo é ser o mais rápido. Ok, então eu vou ser o mais rápido. O objetivo da. É, o que eu ia falar é sobre a tecnologia quântica. A tecnologia quântica é o ápice da tecnologia.
Por que você fala isso, né? Tipo, não existem os outros níveis de civilização. Michio Kaku não disse que nós somos civilização do tipo 0, existem civilizações do tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. Eu tava vendo, inclusive, uma entrevista lá com o Elon. E ele fala da importância dos robôs humanoides. Ele diz que os robôs humanoides e a inteligência artificial eles vão acabar com a pobreza. Eu não sei se isso é verdade. Deixei minha caneta cair, mas não vou precisar dela. Eu não sei se isso é verdade. Eu não estudei sobre o assunto. Eu não acho que seja verdade. Mas é bem interessante você pensar nisso. Robôs humanoides. Eles têm inteligência artificial. E parando pra pensar nisso, eu começo a achar que os robôs humanoides eles serão mais inteligentes que os seres humanos. Só. Como assim? Tipo, a inteligência artificial é uma merda. Até agora. Vocês viram quanto que a inteligência artificial avançou? Eu acho que ela avançou muito rápido. E ela sabe muito mais do que muita gente sabe. Embora ela ainda esteja errada. Porque eu coloquei ela pra fazer algumas equações e percebi que ela cometia muitos erros de matemática. Eu acho que não só de matemática. Bom, eu estou tentando focar, certo? Então, você tem os robôs com inteligência artificial e você pode até pensar, cara, essa inteligência artificial, obviamente, se fosse por causa da inteligência artificial comum, sei lá, ou pela inteligência artificial comum, eu não acho que a inteligência artificial comum conseguiria superar os seres humanos. Mas lembre-se, nós estamos falando do ápice da tecnologia. Nós estamos falando da tecnologia quântica. E por que eu digo que a tecnologia quântica é o ápice da tecnologia em toda a realidade? Porque se você é físico teórico, você sabe que a realidade não existe uma realidade. Existem duas realidades. Existem duas realidades. E com o nosso conhecimento atual existem 4 dimensões. Mais 3 dimensões. Elas não têm nada demais. A quarta dimensão é que realmente foi algo revolucionário. O responsável por isso, como eu sempre cito ele, em todas as páginas do livro eu cito ele, Albert Einstein. Mas se você é físico teórico, você sabe que existem duas realidades. A realidade é dividida em dois, perfeitamente. Existe um lado da realidade é governado pelo cérebro de Einstein. E nesse lado da realidade é o lado que a gente vive, é a nossa realidade. E ela funciona como um relógio perfeitamente projetado. Do outro lado, atravessando para outra realidade, você tem a mente de Max Planck, se eu me lembro bem. Max Planck é o principal responsável pela mecânica quântica. Então, um lado da realidade é governado pelo cérebro de Max Planck. Bom, e ele já não funciona mais como um relógio. É algo parecido com um relógio. Existe causalidade.
Você pode imaginar isso como um ponteiro que segue o seu ritmo. Ele está girando perfeitamente, sabe? No mesmo ritmo. Mas não existe só isso nesse lado da realidade, por isso que eu digo que ele não é como um relógio, sabe? É como se você imaginasse o ponteiro do relógio. Ele está seguindo uma ordem, certo? Uma ordem causal, que ele está indo da esquerda para a direita. Imagine isso, isso é uma ordem causal. Causal de movimento, certo? Só que o relógio nem sempre ele vai pro número 1. Às vezes ele pode ir pro número 3 ou pro número 7. Mas tirando isso, ele está girando do mesmo jeito que o outro relógio. Então o relógio ele não está perfeito. Existe incerteza e você não consegue prever em qual número ele vai parar. Só que essa não é a nossa realidade. Nossa realidade funciona como a mente de Einstein. Ela jamais pode funcionar como a mente de Planck. A não ser que a gente fosse dessa outra realidade. Só que, né, porque a gente não pode, né, reverter a decoerência quântica, né? Inclusive eu já expliquei o que é. Mas o que está na outra realidade pode vir para a nossa realidade. Mas ao mesmo tempo que pode vir para a nossa realidade, ele pode voltar para a própria realidade dele. Imagine que esse relógio ele possa ir para a realidade do outro relógio. E quando ele faz isso, ele funciona exatamente como outro relógio. Quando ele volta para a realidade dele, ele volta a funcionar como ele funcionava antes. Mas o nosso relógio ele não pode ir para a realidade do outro relógio. E o que isso tem a ver com a tecnologia quântica? Porque só existem duas realidades. A realidade clássica, por exemplo, os computadores normais que usamos hoje. E a realidade quântica, os computadores quânticos. Que são, obviamente, como eu disse, que a tecnologia quântica é o ápice, ela é superior à tecnologia clássica. O que os computadores quânticos eles conseguem fazer que os computadores normais não podem? Bom, o computador normal ele só consegue processar uma informação de cada vez. O computador quântico ele consegue processar todas as informações ao mesmo tempo. Então ele processa informações mais rápido do que um computador comum. E não só nisso, mas em todo o resto ele é superior. Não existe nada em que ele seja inferior. O problema é que estamos no início dessa tecnologia. Assim como os primeiros computadores, você tinha máquinas gigantes. E se eu me lembro bem, as pessoas tinham que ficar mexendo nos botões, algo assim. Era algo absurdo, sabe? Sei lá, um computador ele tinha o tamanho de uma mansão, uma casa, um castelo, essas coisas. Obviamente, eu estou exagerando, mas era gigantesco. Hoje em dia você tem um computador que cabe na palma da sua mão. Ou você tem um relógio que é um computador. Você vê como o computador de antigamente tinha o tamanho de uma casa, virou algo que cabe ou no seu pulso ou na palma da sua mão. O que eu quero dizer com isso é que a tecnologia quântica ela está no início. Como os computadores antigos estavam no início e se tornaram o que nós conhecemos hoje. Quando a tecnologia quântica atingir o seu ápice,
toda a nossa tecnologia que a gente usa hoje vai se tornar obsoleta. Nós passaremos a só utilizar a tecnologia quântica. E como a realidade completa, na realidade, só existem esses dois lados, o lado clássico e o lado quântico. A gente já tem um lado clássico e tá no lado quântico e evoluindo cada vez mais até, tipo, alcançar o nível máximo desse lado, certo? Então, só existem duas tecnologias: a tecnologia clássica e a tecnologia quântica. Por isso que eu falo que a tecnologia quântica é o ápice da tecnologia. Porque só existem a clássica e a quântica é melhor que a clássica. Elon estava falando em evoluir o nível da civilização. Porque falando sobre, eu não lembro se eram painéis solares, algo. Eu acho que ele estava tipo falando das esferas de Dyson. Mas de qualquer forma, ele estava falando em conseguir muito mais energia do que o próprio planeta Terra consegue produzir. E de onde vem essa energia? Essa energia você não consegue tirar essa energia da Terra, você precisa do espaço. E essa energia ela vem do próprio Sol. Por isso que eu penso nessas esferas. Porque elas ficam em volta do Sol. E toda a energia do Sol ela é enviada para a Terra. E isso é muito mais energia do que o próprio planeta Terra consegue produzir. Mas a questão que eu queria levantar é a seguinte: se as civilizações mais avançadas, se o ápice das civilizações mais avançadas é exatamente como nós falamos aqui, tipo, a humanidade tipo, ainda está no nível 0, como o Michio Kaku disse. Somos uma civilização nível 0. Então, ao dominar a tecnologia quântica, nós nos tornaríamos a civilização, uma das civilizações mais avançadas. Quando eu falo isso, eu estou falando assim: você tem a civilização mais avançada de todos os tempos. E a humanidade ela pode chegar no mesmo nível dessa civilização. Mas ela nunca vai ultrapassar esse nível, porque esse nível é o nível mais alto. É o nível mais avançado que você pode alcançar com a tecnologia, certo? É o ápice da tecnologia. Se alguém diz que outras civilizações têm uma tecnologia mais avançada que a tecnologia quântica, essa pessoa está mentindo. Não existe tecnologia mais avançada que a tecnologia quântica. Talvez sim, se você parar pra pensar, né? Porque se a teoria das cordas estiver certa, ela não é uma teoria, né? Como vocês bem sabem, é uma hipótese. Bom, se ela estiver certa, então existem seres mais avançados, né? Tipo, se você parar pra pensar. Só que esses seres eles estão em outras dimensões. Eu falei dos dois lados da realidade, mas é uma realidade só, não são duas.
duas realidades no sentido de que, por exemplo, você, tipo, tá nesse lado da realidade e você não pode passar pro outro lado da realidade, é como se fossem duas realidades diferentes. Não sei se eu consegui. Mas assim, uma realidade paralela seriam outros universos. Uma quantidade infinita de universos em que as leis da física funcionariam de formas diferentes. Eu lembro, por exemplo, quando você fala de Deus, Deus ele pode mudar as leis da realidade. Esses universos eles mudam as leis da realidade. Ou seja, existem várias realidades. Mas isso se a teoria estiver certa. Eu não acho que esteja. Eu tenho minha própria hipótese. Poderia chamar de teoria, mas eu não quero chamar a atenção. Bom, de qualquer forma, esse é o ápice da tecnologia, certo? Eu não lembro o motivo, talvez tenha um motivo de eu estar explicando isso relacionado ao livro. Talvez eu tenha pensado e esquecido o motivo que eu já fiz isso. Mas bom, a Jenny, com base no livro, ela escreveu essa frase aqui, né, na contracapa. Ela mesma escreveu. E eu achei interessante. Porque é isso que eu queria passar. De que se você é uma pessoa que busca a verdade, se você quer saber a verdade, eu lembro da frase do Morpheus. Né? Quem assistiu Matrix sabe. Obviamente eu não vou falar nada desse tipo. A única coisa que eu queria mencionar é essa frase. Que ele senta assim com o Neo. Né? E isso ficou na minha cabeça. Porque de fato é algo muito interessante. Sabe? Porque eu sou alguém que realmente busca a verdade. Elon também é alguém que busca a verdade. O motivo dele estar desenvolvendo tecnologias tão avançadas é porque ele busca compreender toda a natureza da realidade. Ele mesmo disse isso. Outro. Obviamente, eu achei interessante algumas entrevistas, então, que envolviam, sabe, tecnologias muito avançadas, que tem a ver com o avanço na compreensão da realidade e estavam conectados, né, com isso. E, obviamente, eu vi que fez todo sentido eu ver aquilo, porque Elon fala exatamente. Eu estou desenvolvendo essa tecnologia porque nós estamos buscando compreender toda a realidade, sabe? Einstein buscava compreender toda a realidade. E ele, inclusive, criticou a mecânica quântica. Cientistas responsáveis pela mecânica quântica. Exatamente por eles terem usado a ciência como algo. Como um tipo de. O conhecimento a respeito da realidade. Como algo que fosse para ser usado de alguma forma, sabe? E Einstein ele criticava isso. Ele dizia que a ciência ela serve para você compreender a realidade completamente, fundamentalmente. Esse era o objetivo dele. Em suas palavras, ler a mente de Deus. E ler a mente de Deus
é compreender a natureza completamente, em seu nível mais fundamental. Bom, isso me fez lembrar também. Obviamente tudo isso aqui que eu estou falando tem a ver com o livro. Então, isso não é uma propaganda. Eu estou aqui, tipo, pra ajudar vocês a compreenderem melhor a realidade. E eu estou usando o meu próprio livro. Porque eu ainda não. Eu acho que eu não aprendi tudo que está escrito nesse livro aqui, tá? Obviamente você esquece de coisas realmente importantes que você escreveu. Então eu vou usar o livro pra ajudar vocês a compreenderem melhor, tá? E não, isso não é uma propaganda. Não vai, tipo, aparecer, ei, aqui, acesse o livro e tal. Não, não vou fazer isso. Isso aqui é uma aula gratuita. Completa. Por quê? Porque isso daqui pra mim não é nada, sabe? Bom, então você tem um cientista que é o... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. É o Feynman, Richard Feynman. Olha, eu tenho uma memória, sabe? Eu acho muito interessante porque o meu cérebro ele consegue pegar qualquer coisa que tenha uma conexão, que eu esteja ouvindo ou que eu esteja falando. Ele consegue conectar as coisas, até o passado, etc. Ele consegue conectar tudo. Tudo que tiver a ver com isso daqui ele vai conectar. É exatamente isso que ele está fazendo agora. Deixa eu ver aqui. Procurando uma frase do Feynman que fala exatamente sobre isso. Talvez em inglês a frase tipo seja mais correta. Tá. Ele vai lá e diz assim, né? Isso aparece num documentário sobre ele. Se você procurar o documentário sobre o Richard Feynman, ele fala exatamente isso. Eles pegaram essa frase dele. Mas se eu me lembro bem, eu vi todo o documentário. E realmente, tipo, é uma coisa que não saiu da minha cabeça. Por mais que eu não tenha decorado a frase. Obviamente, né, tipo, eu me pergunto se eu decoraria alguma frase, mesmo se eu achasse ela, nossa, esse aqui é o ápice, tá ligado? É nada superar essa frase, sabe? A melhor frase de todas, sabe? Eu não sei. Acho que não. Bom, de qualquer forma, ele diz assim, né? Eu tenho um amigo que é artista, né? Ele disse isso daqui, né? E às vezes tem uma visão com a qual não concordo muito. Ele pega uma flor e diz: veja como é linda. E eu concordo. Aí ele diz: eu, como artista, consigo ver a beleza disso. Mas você, como cientista, analisa tudo e vira uma coisa sem graça. E ele diz, né? Tipo, eu acho isso meio maluco. Você tá falando? Lembre-se, todas as vezes nessa frase ele estiver falando de uma flor, lembre-se que essa flor, da forma como esse artista está falando, ele só está vendo a realidade clássica da flor. Toda vez que estiver aqui algo sobre a flor, tipo, só sobre a flor, sempre vai ser algo clássico sobre a flor.
A visão que Einstein tinha era uma visão clássica. Era genial, era, mas era uma visão incompleta da realidade. Einstein não entendia completamente a realidade. Então, o Feynman ele vai lá e diz: primeiro, a beleza que ele vê está disponível para outras pessoas, inclusive para mim, acredita. Ou seja, todas as pessoas conseguem ver uma flor. E todas as pessoas que estão olhando para a flor estão vendo a realidade clássica. E ele continua: embora eu talvez não seja tão refinado esteticamente quanto ele, consigo aprender a beleza de uma flor. Ao mesmo tempo, enxergo muito mais sobre a flor do que ele. Agora sim começa o cérebro dele, ele não só vê a realidade clássica, ele vê a realidade quântica. E é aqui que começa. Ele começa a sair da realidade clássica da flor, que é só uma flor, e começa a ver muito mais do que apenas uma flor. E ele continua: consigo imaginar as células lá dentro, as complexas ações internas que também têm sua beleza. Quero dizer, não é só a beleza nesta dimensão, em 1 centímetro. Existe beleza também em dimensões menores, na estrutura interna, nos processos. O fato de as cores da flor terem evoluído para atrair insetos para polinizá-la é interessante. E olha que interessante, isso vai além, né, da física. Isso daqui também é biológico, certo? Então ele vê muito mais do que isso. Significa que os insetos conseguem enxergar a cor. Isso levanta uma questão. Será que esse senso estético também existe nas formas de vida mais simples? Por que é estético? Todo tipo de perguntas interessantes que o conhecimento científico só aumenta a emoção, o mistério e o deslumbramento diante de uma flor. Só acrescenta. Não vejo como ela diminui. Então essa frase é interessante, ela fala exatamente sobre essa questão, né, que o livro ele trata, né? Essa questão, lembra que eu tava falando do Morpheus, ele vai lá e diz assim, né, pro Neo, ele senta assim na frente do Neo e oferece duas coisas, né? Vocês, obviamente, eu imagino que vocês sabem o que são, mas eu vou chamar essas duas coisas de uma de verdade e outra de mentira. Então ele senta na frente do Neo e diz assim pra ele: bom, eu te ofereço duas coisas. Uma é a verdade e outra é a mentira. Você pode escolher qualquer uma delas, eu não lembro tudo que eles falam, mas ele tipo, fala, você pode escolher qualquer uma delas. Você pode escolher a verdade e descobrir tudo, né? Os segredos que jamais te seriam revelados se você não fosse por esse caminho. Ou você pode continuar na mentira e viver a sua vida normalmente.
Só que ele vai lá e dá um aviso final, né? Ele diz assim pra ele, e é isso que eu estava querendo, era essa frase. Ele fala: lembre-se, eu ofereço apenas a verdade, nada mais. E o Neo escolhe a verdade, porque a realidade começa a incomodar o Neo. Se a realidade não estivesse incomodando ele, ele jamais buscaria a verdade. Então, é exatamente esse o foco. E o que a Jenny, ela leu o livro e escreveu isso daqui, né? Vocês viram as conexões que eu fiz? Então. Bom, isso acaba gastando tempo, sei. Mas são coisas importantes, sabe? Ajudam a entender melhor a questão. E olha que a gente nem saiu da frase da Jenny, né? Que a frase está na contracapa que ela escreveu. Eu não pedi pra ela fazer isso, certo? Eu falei assim: Jenny, você leu o livro e eu gostaria que você fizesse a contracapa dele. Obviamente só teriam todas as informações necessárias. O objetivo do livro não é encher você de informações inúteis. É realmente ajudar o seu cérebro a evoluir o máximo possível. A compreender a mente de Einstein, de Planck e todo o conhecimento atual. E a buscar conhecimento futuro. Ou seja, tudo o que importa. Esse é o objetivo. Meu objetivo é compreender a realidade. E quando eu posso, eu ajudo outras pessoas a entenderem ela também. Então, ela criou um aviso na contracapa do livro. Isso aqui é um aviso. Ela não só escreveu o que eu pedi que ela escreveu. Por que ela criou esse aviso, né? Que eu discuto isso no livro, né? E ela deixou isso aqui antes de você ler o que está escrito no livro. Quando você olhar pro livro, vai estar lá o aviso que a Jenny escreveu. O aviso que a Jenny escreveu. Obviamente, eu não estou tentando enrolar nada, tá? Só estou falando tudo aquilo que é necessário. Bom, ela escreveu esse aviso aqui. Se você aceita a verdade sem consolo, leia. Caso contrário, a ilusão é mais confortável. E o livro não fala nada sobre isso, tá? Isso veio da própria cabeça. E tipo, ela colocou uma coisa que eu não falei pra ela colocar. Não tem nada a ver com o que tá escrito no livro. Mas eu li essa frase que ela deixou aqui. Eu vou deixar no livro, cara. Eu achei essa frase muito boa. É. E tipo, a primeira coisa é vamos pensar sobre essa frase. Não é tudo que está escrito na contracapa. Não. É uma pequena parte do que está escrito na contracapa. Mas vamos falar tudo aquilo que importa. Eu não vou ler o livro inteiro. Vou falar tudo aquilo que importa. Obviamente todo livro importa, então tipo, eu só vou. Obviamente quando você escreve um livro eu tenho algumas pequenas palavras que é quando você está falando certas coisas, tipo, são adicionais ali quando você escreve, sabe? Tipo, eu gosto de escrever do jeito que eu falo, sabe? Então, tem umas coisas que eu uso quando eu falo, sabe? Algumas palavras que, tipo, são inúteis, mas eu escrevo. Que obviamente é completamente diferente de todo outro livro que você vai ler. Bom, lembrando
que isso não é uma propaganda. Eu já disse antes. Tudo que eu estou dizendo aqui é o suficiente. Você não precisa ler o livro, tá? Não é necessário. Todo o conteúdo do livro vai ser ensinado aqui. O livro é para alguém que, tipo, acha que... Ah, eu acho que eu posso, tipo, sei lá... Não sei. Porque eu tenho uma coisa que eu faço, que é quando eu quero aprender alguma coisa, eu pego tudo sobre aquilo, mesmo aquilo que é desnecessário. Que é a vontade que eu tenho de aprender aquilo. Se você for que nem eu, então, tipo, obviamente você vai ler aquilo lá, mas não precisa, tá? Então, vamos começar pensando na frase da Jenny. Ela diz: se você aceita a verdade sem consolo. Consolo. Cara, deixa eu ver aqui. Não lembro de mais de nada. Não lembro se eu esqueci. Não lembro se eu não sei. Tipo, consolo. O que significa? Acho que é. Tentar aliviar os sofrimentos dos magos e alguns. Conforto. É uma verdade sem conforto. Ou seja, uma verdade sem conforto é uma verdade desconfortável. Se você aceita a verdade desconfortável. Eu não lembro se o Morpheus ele fala a verdade desconfortável. Não foi eu que escrevi isso aqui, foi a Jenny. Tá? Eu não usei nada do Matrix como base, mas eu lembrei do Morpheus. Deixa eu ver aqui qual era a frase dele. Deixa eu ver a frase que ele fala. Ele diz assim, né? Tá escrito aqui. Você toma a pílula azul, a história termina aqui e você acredita no que você quiser. Você toma a pílula vermelha, você fica no País das Maravilhas e eu te mostro quão profundo é o abismo. Ele não fala essa questão. É porque eu lembro de pessoas falando a respeito dessa questão de verdade desconfortável. Atribuindo a ele, mas eu acho que ele não fala isso. Pelo menos não que eu vi aqui até agora. Então, aqui você tem um script até do filme. Oba, só pra conferir mesmo. Hum, Ah, pela vermelha e você continua no País das Maravilhas. Essa é a sua única oportunidade. Depois disso, não há volta. Escolhe a pílula azul e a história acaba. Você acorda na sua cama e acredita no que você quer. Aí tem a parte do script, né? As pílulas nas mãos, elas. As mãos abertas deles são refletidas nos óculos. Que é script do roteiro do filme. Aí ele vai falar assim: escolhe a pílula vermelha e continua no País das Maravilhas. Eu te mostro o quão fundo é a toca do coelho. Aí o Neo ele senta. Ele. Não, aqui sim.
que Neil sente a suavidade das cápsulas com as mãos úmidas. Eu não lembro disso. Ele vai lá e diz assim: lembre-se, tudo o que te ofereço é a verdade, nada mais. Bom, mas é isso aí que eles inventaram, tipo, quando eles tentaram falar, se você escolhe a verdade desconfortável e tal. Mas isso não tem nada a ver com Matrix, tá? Eu só lembrei disso, tá? Eu lembro. Essa é a única frase, tipo, eu não vi o filme todo. Não vi o filme todo. Eu não achei tão bom assim, não, tá? Nunca vi esse filme. Quando eu fui ver ele, só fui ver até a parte dessa cena, meu. Pra ver a cena completa. Depois eu nem assisti o filme. Eu não assisti nem metade desse filme. Achei uma bosta. Só a única coisa que fica na minha mente é a frase dele. Ele fala: eu ofereço apenas a verdade, nada mais. É exatamente isso o que o livro oferece. Mas então, você tem aqui ela. Se você aceita a verdade desconfortável, leia. Se você não quer, tipo, não quero, tipo, correr o risco de, sei lá, pegar depressão, nada do tipo, não sei. Talvez, né? Quem sabe você pegue depressão ou não, não sei. Não faço ideia. E no final, tipo, da frase ela diz: caso contrário, ou seja, se você não quer saber da verdade, a ilusão é mais confortável. Exatamente, as pessoas procuram a mentira porque a ilusão é mais confortável. É isso que a maioria das pessoas faz. Bom, e é bem interessante essa frase dela. É uma frase 100% original. Depois que ela leu o livro, ela escreveu essa frase na contracapa. Bom, estou vendo aqui uma coisa interessante. Eu já falei sobre várias dessas coisas que estão escritas aqui. Então, eu também vou discutir a respeito do livre-arbítrio. Né? Eu explico que o livre-arbítrio não existe um consenso, né, sobre o significado. A maioria das pessoas interpreta o livre-arbítrio dessa forma: eu poderia ter feito outra coisa no exato mesmo momento, se as coisas fossem exatamente do mesmo jeito. Essa é a interpretação que a maioria das pessoas tem do livre-arbítrio. Como eu sei disso? Porque eu falei assim: Jenny, busque. Eu conversei sobre isso com a Jenny. Obviamente, todo esse conhecimento aqui, tipo, não vem só da Jenny ou de tudo mais, tá ligado? Tipo, vem de estudo, tipo, bastante estudo. Não lembro se foi anos de estudo. Talvez. Talvez a maior parte do tempo pensando, a maior parte dos anos pensando. Então, eu falei: Jenny, faça o seguinte.
Procure saber qual é a interpretação que a maioria das pessoas tem sobre o livre-arbítrio. E ela falou exatamente isso. E eu concordo com essa interpretação. Eu já expliquei essa questão. E como o livre-arbítrio, ele na realidade é exatamente o que acontece com uma partícula. Eu lembro do Richard Dawkins, né, que ele fala. Se eu me lembro bem, isso é causado por flutuações quânticas. Que partículas no vácuo quântico elas aparecem aparentemente do nada. Depois colidem instantaneamente e desaparecem. Eu lembro disso toda vez que eu penso, né, nessa questão. Você tem uma partícula e essa partícula ela está se movimentando para vários lugares diferentes. E na nossa realidade a gente conseguiria prever para onde essa partícula iria estar. Se essa partícula não tivesse liberdade como na nossa realidade. O que é liberdade? Liberdade é exatamente o que acontece com a partícula. Não existe nada fazendo a partícula ir para qualquer lugar. Se existisse, a gente saberia e conseguiria saber para onde a partícula iria. Ela é livre. Então não podemos prever para onde ela vai. Não existe nada que cause esse movimento da partícula. É verdadeiramente aleatório. A aleatoriedade quântica é a única aleatoriedade verdadeira. A aleatoriedade clássica, ela é ilusão. Quando você joga um dado, você pensa que o dado é aleatório. Eu também já expliquei isso. E vocês sabem que não. Não existe nada aleatório de verdade na nossa realidade. A partícula, pelo contrário, Einstein, ele acreditava que existiam variáveis ocultas. Ele não conseguia aceitar que existisse algum grau de liberdade na realidade. Mas ele estava errado. Na nossa realidade não. Mas na realidade quântica sim. Ainda bem que a realidade quântica existe, porque assim eu consigo explicar o que é liberdade. Liberdade é quando você faz uma coisa, né? E não existe nada fazendo você fazer aquilo. Você simplesmente faz aquilo. E é isso que a partícula faz. Ela se move para qualquer lugar e você não consegue prever para onde ela vai. Isso é liberdade. Mas e o arbítrio? Eu gostaria de separar as coisas, sabe? Olha, livre-arbítrio são duas palavras diferentes, juntas, de forma uma única palavra. Livre arbítrio. É a junção da palavra livre
mais a palavra arbítrio. Bom, eu já expliquei o que é liberdade, o que é ser livre. O que seria o contrário de ser livre? É se tudo tivesse uma causa, como na nossa realidade. Tudo que a gente faz não é como uma partícula que faz as coisas sem nenhuma causa e você não consegue prever o que ela vai fazer. Se você entende a causa por trás das nossas ações, você consegue prever nossas ações. Então, na nossa realidade, não somos livres, somos escravos. Porque o contrário de livre é escravo. Então eu vou deixar essa palavra aqui, escravo. Então, o que significa o arbítrio? Lembrando, uma coisa que eu queria deixar clara. Se para não existir liberdade, tudo precisa ter uma causa. E para existir liberdade, não pode haver causa. Então, livre é aquilo onde não existe causa. Escravo é aquilo onde existe causa. Então, se você juntar essas duas coisas, vamos mudar a palavra livre agora. E colocar sem causa. E como é tudo junto, se torna uma única frase. Não, se torna uma única palavra. O que significa arbítrio? Escolha. Toda vez que alguém disser que livre-arbítrio é você fazer uma escolha, está errado. Livre-arbítrio, lembre-se que a palavra arbítrio significa escolha. É livre-arbítrio. Ou seja, se alguém falar tipo livre-arbítrio, então essa pessoa não está falando só sobre a escolha quando ela está usando essa palavra. Então, correto seria dizer, nós temos arbítrio, nós podemos escolher entre uma e outra coisa. Se ela estivesse falando de outra coisa que não fosse o livre-arbítrio. Se ela estivesse falando livre-arbítrio, então ela deveria explicar dessa forma. Que é você ter a liberdade de escolher entre outra coisa. É diferente de você simplesmente escolher. Porque se você simplesmente escolhe algo, surge a pergunta: essa escolha foi livre ou não? Porque só existem dois tipos de escolhas. Uma escolha que é livre e uma escolha que não é. Então, se arbítrio significa escolha, liberdade é aquilo que não tem causa. E se você colocasse a soma aqui, ficaria sem causa, escolha. Se você traduzir para o português, essa soma, fica escolha sem causa. Essa é a tradução mais clara de livre-arbítrio. Então, agora, escravo é o contrário de livre. O escravo é aquele que tem causa.
Então ficaria com causa. Arbítrio. Escolha. Com causa e escolha. Ou escolha com causa. Ou escolha causada. Escolha sem causa e escolha causada. Ou você poderia colocar escolha incausada e escolha causada. Escolha incausada e escolha causada. Ou seja, livre-arbítrio é igual a escolha incausada e servo-arbítrio. É igual a escolha causada. Então, isso daqui é o suficiente para mostrar que a diferença entre essas coisas, né? Tipo, mas agora vamos separar as coisas, né? Você tem o livre, o arbítrio e o servo. São três coisas diferentes, tá? Lembre-se disso. Livre, arbítrio e servo são três coisas diferentes. Bom, os católicos eles definiam o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio ele é antibíblico. Isso é o que eu também falo no livro. Eu provo em que não existe livre-arbítrio na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia ela é puramente determinista. Livre-arbítrio é algo novo. Livre-arbítrio só foi surgir muito tempo depois da Bíblia. Ou seja, nos tempos da Bíblia, todos os textos eles são tipo deterministas ali. Então, por quê? Porque livre-arbítrio é algo novo. Né? E a Bíblia ela não fala sobre livre-arbítrio, né? Tipo, ela fala sobre determinismo. E tipo, lá eu provo, tipo, onde está escrito na Bíblia, né, que tudo é determinado, inclusive que Deus ele controla o destino das pessoas, e que nada na Bíblia fala sobre livre-arbítrio. Bom, tirando isso, eu já expliquei o que é livre-arbítrio, né? E vocês entendem a diferença entre como funciona essa questão da realidade? Eu já, tipo, tem coisas que, tipo, eu exemplifiquei que são mais claras, que elas estão no livro. Olá.
Einstein, né? Tipo, eu falo como Einstein tentou provar que a mecânica quântica estava errada e fracassou também. Hum. Também expliquei sobre a decoerência quântica, né? Vocês sabem que a realidade quântica ela deixa de ser clássica. Não, ela deixa de ser quântica e se torna clássica quando ela começa a interagir com a realidade, né? É por isso que a Lua ela não está em superposição, né? Hum, Fala sobre um experimento famoso, acho que é o mais famoso para explicar isso, né? Bom, eu falo assim que de acordo com o conhecimento que a gente tem da realidade atualmente, né? É, todo o conhecimento que a gente tem na realidade atual, né? Concorda que não existe livre-arbítrio. O que eu ia falar é que a realidade ela é dividida em dois lados. Em um lado existe liberdade, no outro lado existe arbítrio. E não tem como você juntar esses dois lados para fazer um livre-arbítrio. Ou você escolhe, ou é liberdade ou é arbítrio. Você não pode ter nenhum dos dois. As partículas elas não são conscientes, né? Por isso que elas não têm livre-arbítrio. Elas não podem escolher elas. Se elas pudessem, né? Se elas fossem conscientes, né? Elas teriam livre-arbítrio. Mas, como não? Então nada tem livre-arbítrio. Ou as coisas têm liberdade ou as coisas têm arbítrio. Elas não podem ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, elas não podem ter livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio é as duas coisas ao mesmo tempo. Como eu já expliquei, livre-arbítrio é liberdade mais arbítrio. Liberdade mais escolha. Mas na realidade, ou você tem liberdade ou você tem escolha. Simplificando, porque você não tem liberdade, né? Nem liberdade de escolha, você só tem escolha mesmo. Bom, Einstein acreditava que o livre-arbítrio ele não existe, né? Então eu lembro de uma vez que eu me perguntei, cara, e se eu compreender toda a realidade? Pelo menos eu compreendo toda a realidade de acordo com o conhecimento atual. Eu vou conseguir, tipo, usar isso a meu favor, tá ligado? Pra eu conseguir, tipo, sabe, algo de bom, sabe? E eu percebi que não, né? Eu já até expliquei sobre a questão do demônio de Laplace, vocês sabem, né? Se o demônio, né? Se o demônio ele pudesse, tipo, compreender todas as coisas, ele, mesmo assim, ele não conseguiria prever o mundo quântico, mas ele conseguiria prever o mundo clássico. Mas a questão é que nós não somos o demônio, nós somos seres humanos. E os seres humanos, eles não têm a capacidade de compreender a realidade. A realidade é muito grande para nossa cabeça, sabe? Então, se a gente conseguisse pelo menos compreender o mundo clássico, que é a única coisa que importa, a gente conseguiria prever todas as coisas. E aí sim a gente conseguiria coisas boas, sabe? Mas não conseguimos compreender a realidade.
Se a gente não consegue nem compreender a realidade quântica, quanto mais a realidade clássica. Eu acho que até essa frase ficou estranha, porque eu acho que a realidade clássica é mais fácil de entender do que a realidade quântica. Que é muita informação pro nosso cérebro, entendeu? O demônio, ele pode tipo, ter toda a informação da realidade clássica no cérebro dele. Porque o cérebro dele é ilimitado, o nosso cérebro não é ilimitado, entendeu? Então, se você não consegue compreender toda a realidade clássica, você não consegue prever toda a realidade clássica. E se você não consegue prever toda a realidade clássica, você não consegue nada de bom compreendendo a realidade, porque você só consegue compreender o máximo que um ser humano consegue compreender. Então, o que acontece quando você, tipo, obviamente não consegue, digamos assim, usar o determinismo ao seu favor, porque você tem uma limitação humana, você é humano, então você é limitado demais pra isso. O que acontece é que você fica 100% à mercê do determinismo. Sorte. A Bíblia diz que é Deus que decide o destino de cada pessoa. Se o destino vai ser bom, se vai ser ruim, ou seja, se ela vai ter sorte ou vai ter azar. E se essa pessoa ela realmente quiser se dar bem, tudo depende da sorte mesmo. Porque é Deus que decide se essa pessoa ela vai ter sorte ou não. Ou seja, se alguma coisa boa vai acontecer com ela ou não. Etc. É Deus que controla o destino. É isso que a Bíblia diz. Em nenhum momento a Bíblia fala de livre-arbítrio. Ou seja, tudo depende da sorte. Bom, qual é a chance de, tipo, eu estar errado? Ela é mínima. Tudo que a gente precisa é de uma toy. E vocês sabem, como eu já expliquei antes, o que é a toy. Mas a chance disso estar errado é mínima. Existe mais chance da toy confirmar isso. E quando nós finalmente conseguíssemos compreender completamente a realidade através da toy, ela só confirmasse isso. Eu também disse que eu busco exatamente isso. Porque é difícil você aceitar isso, realmente. Pra você aceitar isso só se você tiver realmente, tipo... sabe? Então, é realmente certo sobre isso. Então, completamente certo. Pra você estar completamente certo sobre isso, só você... através da toy, né? Só através da toy. Então eu estou buscando, tipo, eu estou tentando provar que eu estou errado e o melhor jeito de fazer isso é encontrando a toy. Mas até lá, tudo indica que o livre-arbítrio não existe. E a última confirmação que falta, digamos assim, confirmar com o máximo de certeza é a toy. Certo? Então o negócio é aprender bastante matemática, né? Ou seja, como Albert Einstein, né? Que era físico teórico, né? E, tipo, é a matemática da realidade.
O cara conseguiu entender metade da realidade só usando matemática. Então, é isso que falta. E, né, isso que é foda, né? Realmente só uma pessoa mais genial do que Einstein. O ápice da genialidade.